Aito O'Brien fez um guia de intimidade e nudez no set, que incluía a obrigatoriedade de diretores e atores discutirem as cenas antes de assinarem os contratos, durante os ensaios e durante as gravações. Além disso, eles tinham um set verdadeiramente fechado durante a produção. O mais importante para Aita é que se tivesse comunicação e transparência dentro da produção de I May Destroy You. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou o Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem aqui embaixo aquele like. Assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. E hoje a gente vai conhecer bastidores e curiosidades de I May Destroy You, uma coprodução da BBC com a HBO e que foi lançada no ano passado, contando uma história praticamente autobiográfica da Micaela Coel. A Arabella é uma jovem influenciadora do Twitter que se tornou escritora e logo conheceu a fama com seu livro de estreia. Enquanto luta para entregar no prazo o seu segundo livro para a editora, ela sai numa noite para encontrar os amigos em Londres. Na manhã seguinte, ao tentar se lembrar do que aconteceu, ela começa a ter flashes de ter sido estuprada. A série estreou em junho do ano passado com 12 episódios, só que ela não vai voltar para uma segunda temporada. I May Destroy You, que no primeiro momento se chamaria 22 de janeiro, é uma produção da própria produtora da Micaela, a Faulkner Productions. Além de ser produtora executiva, ela co-dirige 9 episódios e, além disso, é roteirista da série toda. A Micaela recusou um contrato de $1 milhão com a Netflix porque essa plataforma não daria os direitos de propriedade para Micaela sobre a série. Ela acabou fechando então um contrato com a BBC, que além de dar esse direito para ela, deu liberdade criativa total para ela fazer I May Destroy You. A história de I May Destroy You surgiu a partir de uma experiência vivida pela própria Micaela na vida real. Ela estava escrevendo o roteiro da série Chewing Gum da Netflix e ela tinha um episódio para entregar às 7 da manhã do dia seguinte. Ela então fez uma pausa para tomar um drink com os amigos e quando ela recobrou a consciência, ela estava escrevendo a segunda temporada muitas horas depois. Ela começou então a ter flashbacks de que ela tinha sido estuprada. Ela contou então para os produtores de Chewing Gum e a produção custeou toda a terapia da atriz até o final das gravações da série. O processo de escrever sobre essa experiência foi bem difícil para Micaela. Ela chegou a escrever 191 rascunhos para o roteiro da série. E nessa verdadeira batalha, ela se inspirou no fato da Natasha Lyonne ter lidado com problemas similares na série A Boneca Russa. A Micaela então mandou um e-mail para Natasha com o poema do George Herbert, A Flor, em que ele conta sobre a felicidade de ver uma flor nascer na primavera e a tristeza de vê-la morrer no inverno. A Micaela ainda revelou que quando ela assistiu a série A Boneca Russa, ela sabia que as duas atrizes teriam algum tipo de conexão. Uma outra inspiração para a criadora foi o Jordan Peele, mais especificamente o filme dele de 2019, O Nós. Assim como no filme, I May Destroy You também trata de temas como o medo do outro, privilégio e como as pessoas podem se tornar as suas próprias inimigas. A Micaela inclusive mandou uma parte do roteiro para o Jordan Peele para que ele também visse as semelhanças entre as obras. E apesar de ter muita coisa ali autobiográfica, a Micaela quis se desvencilhar do personagem finalizada a produção da série. Diferentemente da Arabella, que é mega conectada no Twitter e no Instagram, a Micaela se desconectou de todas as redes sociais, apesar da série ter recebido uma avalanche de críticas boas depois que foi lançada. Durante as gravações, a atriz estava passando por um período de estresse pós-traumático e, finalizada a produção, ela passou por uma forma de depressão. Durante o período
período difícil de produção da série, a Micaela contou com a ajuda de uma atriz que mais tarde se tornaria uma grande amiga e de um ator que ela já conhecia desde a época que os dois estudavam juntos atuação. O Papa Essiedo, que interpreta o Kwame, já conhecia a Micaela antes dos dois trabalharem juntos em I May Destroy You, e foi a Micaela que o indicou para o papel. O ator falou que a criadora tinha feito um papel antes mais extrovertido, mas depois mudou para alguém mais introvertido que esconde os próprios sentimentos. Os dois se conheceram na escola de música e drama de Guildhall e a conexão entre eles foi instantânea. O Paapa falou que o talento da Micaela já se destacava lá na época da escola. Depois que eles terminaram os estudos, a Micaela foi parar em produções para TV como Black Mirror e o Paapa foi parar nos teatros em papéis nada mais nada menos como Rei Lear e Hamlet. E apesar da Micaela não conhecer Ara Rush Opia, ela soube desde o momento que ela viu a fita de teste da atriz que ela seria perfeita para o papel da melhor amiga da Arabella, a Terry. O empresário Dara Rush ligou para ela falando que ela teria um teste para fazer para a próxima série da Micaela Coel. Só que ela só foi encontrar a Micaela no terceiro teste e ela falou que ela saiu de lá se saindo do melhor encontro da vida dela. A atriz revelou que a Micaela confiava nas mudanças que ela fazia para o personagem e que no final das contas foi uma criação colaborativa. Ara Rush preferiu não gravar cenas de sexo que a personagem dela participava e por esse motivo ela contava com uma dublê. Para todas as cenas de sexo da série, a produção contava com uma coordenadora de intimidade, a Ita O'Brien, que só permitia que os atores e parte da produção que estava realmente envolvida com a cena permanecesse no set. A Ita foi chamada depois que a Micaela e o coprodutor Phil Clark leram um artigo sobre ela no The Guardian. Eles viram que o papel dela seria fundamental, principalmente numa série que trata como temas de estupro e consentimento. Essa função surgiu em uma outra série da HBO, a The Deuce, e a partir daí a emissora fez uma política em que toda série de conteúdo adulto deveria ter uma coordenadora ou um coordenador de intimidade no set. Outros canais e plataformas como a Netflix fizeram políticas similares e hoje em dia o Sindicato dos Atores Americanos estão fazendo um guia com os papéis dos coordenadores de intimidade nos sets de filmagem. Toda essa padronização de fato é necessária porque o trabalho do coordenador de intimidade é muito complexo. Ele vai desde coreografar a cena até a negociação de contrato com os atores. A Ita O'Brien já tinha trabalhado em uma outra série como coordenadora de intimidade na Sex Education da Netflix e ela hoje advoga pela importância desses profissionais da indústria audiovisual. O objetivo dela é que daqui a alguns anos nem se pense em gravar uma cena sem ter um coordenador ou coordenadora de intimidade presente. No caso de I May Destroy You, a Ita O'Brien fez um guia de intimidade e nudez no set que incluía a obrigatoriedade de diretores e atores discutirem as cenas antes de assinarem os contratos, durante os ensaios e durante as gravações. Além disso, eles tinham um set verdadeiramente fechado durante a produção. O mais importante para a Ita é que se tivesse comunicação e transparência dentro da produção de I May Destroy You. Um exemplo disso foi uma cena no sexto episódio em que dois alunos fogem da aula e vão para uma sala vazia. Apesar dela parecer simples, ela teve que ser repetida várias vezes, o que complicou bastante a coreografia da cena. A Ita inclusive revelou que o ator que interpreta o Ryan no começo estava bem nervoso, só que com as repetições a coisa ficou cada vez mais mecânica e ele foi ficando mais tranquilo. E como estas cenas e as outras que não tinham sexo eram muitas vezes pesadas, a produção contava também com uma terapeuta no set. Isso fez também com que a Micaela ficasse mais à vontade para escrever sobre as experiências dela. O fato é que a Micaela não estava preparada para todo o interesse que a I May Destroy You gerou, então ela mudou o e-mail dela porque ela estava recebendo milhares de pedidos e mensagens. E por ter ficado no top 10 de diversos críticos, I May Destroy You foi listado pelo agregador Metacritic como a série do ano de 2020.
Pessoal, essas foram as histórias por trás das câmeras de I May Destroy You, mas no próximo episódio eu volto com bastidores e curiosidades da série brasileira Desalma. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!